Pessoal, o primeiro exercício, ele é um exercício de lançamento, né? Como tantos que a gente já tinha visto sobre o aspecto aí da... Só que a gente viu bastante isso do ponto de vista da cinemática. Então, o enunciado diz o seguinte, ó. O objeto está aqui a 2 metros de altura, tá? Ele vai ser lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. O objeto vai subir até parar, quando ele atingir a altura h, né? E ele vai parar quando a velocidade dele for a zero, certo? Então, o que nós podemos dizer sobre o lançamento? A energia mecânica é a soma das energias cinética mais potencial, nesse caso, potencial gravitacional. Então, no lançamento, a energia inicial ela vai ser um meio da massa do objeto, que foi dada, aqui a gente precisa fazer uma conversão, né? A massa do objeto foi dada como 10 gramas, 1 grama é igual a 10 a menos 3 quilogramas, então a massa do objeto é igual a 10 elevado a menos 2 quilogramas, tá? Então, massa do objeto que vai entrar aqui 10 a menos 2 e velocidade de lançamento 30. Energia potencial gravitacional no lançamento, massa do objeto, gravidade, altura dele em relação ao solo, 2. Tá? Então, nós temos que esse objeto foi lançado com uma energia de 1,5, aqui 10 a menos 2, vezes 9 vezes 10 ao quadrado, né? 30 é 3 vezes 10, então fica 3 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, mais 10 elevado a menos 1 vezes 2. Esse termo vai simplificar com esse. A energia inicial, então, vai ser 4,5 mais 0,2. Temos, portanto, uma energia mecânica inicial de 4,7 joules. Tá? Dúvidas até aí? O exercício diz que no processo de subida, o objeto vai perder 10% da sua energia mecânica. Então, aqui, início, lá em cima, final. O que ele está dizendo é que a energia mecânica final não vai ser igual à inicial, vai ser igual a 90% da energia inicial. Logo, a energia final vai ser de aproximadamente 4,2 joules. Tá? E aí, o exercício está resolvido, porque a energia final desse objeto, qual é a energia cinética final? 1/2 da massa vezes velocidade final quadrada. A velocidade final quadrada é zero, mais mgh, que é a energia potencial gravitacional dele lá no alto. Então, mgh. O exercício não pede a altura que ele chega, pede só a energia potencial gravitacional. Então, a resposta, a energia final, ela é igual à energia potencial gravitacional final, que é igual a 4,2 joules. Tá? Se o exercício, prestem atenção, se o exercício tivesse solicitado a altura, como é que a gente poderia fazer isso? Estou fazendo isso como um extra para mudar a cor, né? Ora, se mgh é igual a 4,2 joules, então aqui 10 a menos 2 vezes 10 vezes a altura igual a 4,2. Tá? Então isso aqui dá 10 a menos 1. A altura final, então, vai ser igual a 42 metros, ou seja, o objeto vai subir 40 metros acima do ponto de lançamento. Essa parte que está em azul não foi solicitada no exercício, tá? Ficou aí como uma
uma suposição caso o exercício tivesse pedido para calcular também a altura final, a altura máxima alcançada pelo objeto. O segundo exercício, ele tem que ser tratado em duas fases, tá? A gente tem... Isso foi uma tentativa de uma reta. Deixa eu tentar de novo. Nossa, piorou. Vou apelar. Régua. Pera. Ah, consegui. Também se eu não conseguisse com a régua, seria demais, né? O exercício número 2 é assim, eu vou fazer usando cores diferentes, tá? Inicialmente, a gente tem um objeto tá aqui parado, atua sobre esse objeto força-peso e força normal. Tá? Ele está aqui quietinho no canto dele. Aí vem alguém e empurra o objeto com uma força aplicada que foi fornecida pelo sistema, pelo enunciado, e aí, como resultado, a força de atrito vai se manifestar. Pense no objeto que você está empurrando em cima da mesa. Tá? Você vai empurrando o objeto, e aí você vai empurrar o objeto do ponto A até um certo ponto B. Quando chegar nesse ponto B, você vai simplesmente deixar de empurrar o objeto. Então, continua tendo o peso, força normal, só que o objeto agora está com velocidade. E aí, como você deixou de atuar, a força de atrito não deixa de atuar, né? E essa força de atrito, ela vai reduzir a energia do objeto, reduzir a velocidade dele, até que o objeto vai chegar no final com peso, força normal e parado, né? Ele vai atingir aqui uma velocidade C final de 0 metros por segundo, tá? Esse é o ponto C. Então, o objeto é acelerado de A para B e desacelerado de B para C até parar. Todo mundo entendeu a situação física? Tá? É como se você, quando você pega um objeto e empurra ele apoiado numa mesa, você vai empurrando, empurrando, o objeto vai ganhando velocidade, você para de empurrar, ele desliza um pouco e para. Tá? E o exercício fornece alguns dados aí, vários dados, na verdade, sobre a situação, o problema. E esses dados são os seguintes, eu vou colocar aqui em cima. A massa do objeto é um objeto de 30 quilogramas. Tá? Ele vai ser empurrado por uma força aplicada paralela à superfície. Essa força tem 300 newtons de intensidade. O coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície é de 0,4. E a distância pela qual o objeto vai ser empurrado, né, acelerando, ela é de 20 metros. Tá? Então, por 20 metros, o objeto vai ser acelerado e depois, por uma distância que é exatamente o que a gente quer calcular, ele vai ser desacelerado. O que a gente pode dizer sobre o trecho A para B? De A para B, as forças vão atuar de maneira a realizar um trabalho sobre o objeto, e esse trabalho vai resultar em energia cinética, certo? Então, ó, quem vai realizar a força de A até B? A força aplicada, a força de atrito ela forma 180 graus com o deslocamento, e a força aplicada 0 graus, né? Então a gente vai ter força menos força aplicada vezes o deslocamento de A para B. Esse vai ser o trabalho realizado sobre o objeto, já que as demais forças, força normal e força peso, formam um ângulo de 90 graus com deslocamento, então elas não realizam trabalho, tá? Dúvidas até aí? Força de atrito, coeficiente de atrito vezes força normal.
Neste caso da bancada, da superfície horizontal plana, força normal igual a força peso. Ou seja, nós temos uma força de atrito igual a μ força peso. Tá? Então, nós podemos dizer que o trabalho realizado de A até B vai ser igual a 300 da força aplicada menos 0,4 coeficiente de atrito vezes massa do objeto 30 vezes aceleração gravitacional 10. E a distância percorrida 20 metros. Tá? Isso, então, significa que o trabalho realizado de A para B vai ser igual a 180 vezes 20, 3.600 joules, tá? É só fazer o cálculo, tá? Isso aqui vai dar 180 vezes 20, 3.600, tá? O trabalho realizado sobre o objeto, né, o trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Então, trabalho de A para B é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Logo, 3.600 joules vai ser igual a 1/2 da massa do objeto vezes a velocidade em B ao quadrado, menos, aqui não é I, é A, menos zero, porque a energia cinética inicial do objeto é zero porque ele está parado, né? Então, invertendo isso aqui, nós vamos ter que VB ao quadrado é igual a 2 vezes 3.600 dividido por 30. Isso significa que a velocidade que o objeto vai atingir em B é de aproximadamente 15,5 metros por segundo. Tá? Então, o objeto está aqui parado, com 30 quilogramas, vai ser empurrado por uma força de 300 newtons, vai ter oposição da força de atrito, e ele vai sair de um estado de velocidade zero, e 20 metros à frente ele vai chegar na velocidade de 15,5 metros por segundo. Ok? E aí, abandonado, né, ao sabor só da força de atrito, normal e peso, ele vai sendo freado até zerar. O que a gente pode dizer do trecho B para C? Nesse segundo trecho, o trabalho realizado ele vai ser tal que não tem esse termo, só tem o termo da força de atrito. Tá? Então, o trabalho de B para C ele é igual a menos 0,4 vezes 30 vezes 10 vezes a distância de B para C, que a gente não sabe quanto é. Tá? Ou seja, o trabalho de B para C é igual a menos 120 vezes distância de B para C. Mas também nós temos que esse trabalho de B para C é igual à variação da energia cinética de B para C. Ou seja, WBC é igual a 1/2 de m velocidade quadrada de C menos 1/2 de m velocidade de B ao quadrado. Tá? Velocidade em C é zero. Foi dito que ele vai se deslocar, vai se arrastar até parar. Então, daqui, o que nós temos? Nós temos que WBC, que é menos 120 dBc, quanto é a energia cinética em B? Energia cinética em B está aqui, ó, 3.600. Ou você pode fazer o cálculo meio de mvb ao quadrado, tanto faz, tá? Mas ela está aqui, é igual a 3.600.
Negativo, por quê? Menos aqui, né? 0 menos 3.600. Então, menos 3.600. Logo, a distância de B para C é igual a 3.600 dividido por 120, o que significa, então, 360 sobre 12. O objeto vai deslizar por 30 metros até parar. Então, o objeto foi acelerado de 0 até 15,5 metros por segundo ao longo de 20 metros, abandonado pela força. Nossa, parece coisa de Star Wars, né? Abandonado pela força, muda. A força F vai deixar de atuar e o força de atrito ao longo de 30 metros vai levar o objeto de novo ao estado de repouso, tá? Dúvidas? O meu, Comentários? o meu dá um valor aproximado, 30,03. É porque você deve ter feito o cálculo ali quando você fez de novo, elevou ao quadrado, né? Tranquilo. Também, O primeiro cálculo, usei a fórmula do trabalho e igualei a energia cinética, a variação de energia cinética. sim. Aí se você fez o 15,5, ele é um valor aproximado, e depois você eleva ele ao quadrado, faz outra aproximação, dá uma pequena diferença, mas nada que seja significativo aí no global do exercício, tá? Ok. É que aqui, a rigor, se o exercício não pedir, você não precisa nem calcular esse valor, tá? Tipo, se você estivesse resolvendo esse exercício Beleza. para fazer um concurso, você estaria perdendo tempo aqui. Daqui você poderia ir direto para a solução, tá? Entendi. Para tirar dúvidas gerais. Exercício número 3 é uma certa mistura do 1 e do 2, tá? Na verdade, ele é muito parecido com o 2. A diferença é que neste terceiro, quem vai acelerar o objeto, né, quem vai transformar o objeto é a força-peso, né? Quem vai fornecer energia ao objeto é a força-peso, tá? Então, nesse terceiro exercício, o que nós vemos é que um objeto ele é abandonado no alto de uma rampa, tá? E aí ele vai descer a rampa sob a ação da força gravitacional. Então ele vai sair do ponto A, onde ele tem só energia potencial gravitacional, até o ponto B, onde ele vai ter apenas energia cinética de movimento. Aqui embaixo ele chegou na altura zero, mas ele ganhou velocidade. E no ponto C, né, após percorrer uma certa distância, ele vai parar. Então, o que que nós temos aqui? Lá no início do movimento, energia em A, ela é massa, gravidade vezes altura. Energia em B, ele não tem potencial gravitacional, ele vai ter só energia cinética de movimento, tá? E de B para C, ele vai simplesmente dissipar toda a energia que ele tinha devido à ação da força de atrito, tá? Reparem que de A para B, o exercício diz para desprezar a força de atrito. Então a gente pode dizer, de acordo com esse enunciado, que energia em B é igual a energia em A, tá? E com isso, de quanto é essa energia, então? Super fácil, né? Energia em A é igual a massa gravidade vezes altura, logo, massa do objeto 10 quilogramas, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, altura 20 metros, tá? Então aqui
2.000 joules é a energia do objeto lá no ponto A, que vai ser a mesma energia em B, já que elas são iguais. EA igual, EB igual a EA, portanto, igual a 2.000 joules, ou 2 vezes 10 ao cubo joules, como preferirem, tá? E de B para C, o que vai acontecer? De B para C, essa energia vai ser dissipada. Quem atua entre B e C? Quem vai realizar aí o trabalho contra o deslocamento que vai fazer com que a energia desse objeto seja inteiramente dissipada? É a força de atrito, né? Esse objeto ele é puxado para baixo pela Terra, devido à pressão sobre a bancada, empurrado para cima pela própria bancada, força normal, e como ele está em movimento, a força de atrito dá o ar da graça. Então, entre B e C, o que vai acontecer é que a gente tem menos, devido à força de atrito aponta da direita para a esquerda e a velocidade é da esquerda para a direita, então 180 graus, né? Menos força de atrito vezes distância de B para C, que é a distância D. Tá? A gente sabe que a força de atrito aí vai ser igual ao peso vezes o coeficiente de atrito, então temos menos 0,2 de coeficiente, e peso 30 vezes 10, 300 newtons. Tá? Então nós temos aqui que o trabalho de B para C, vezes D aqui, né? Tá? O trabalho de B para C vai ser igual a menos 60D. Ok? Dúvidas? O trabalho realizado entre B e C, ele é igual à energia que o objeto tinha em B, já que toda energia vai embora, né? Se nós pensarmos aqui que a energia de B é energia cinética de movimento, o que vai acontecer entre B e C? WBC é igual a energia cinética de C menos energia cinética em B. Energia cinética em C é zero. O objeto vai parar. A energia cinética em B é igual à energia mecânica em B, porque ele está no zero de potencial. Então, onde nós chegamos? Chegamos que menos 60 vezes a distância é igual a 0 menos 2.000. Ou seja, 60D é igual a 2.000, ou ainda 200 dividido por 6. 200 dividido por 6 dá... Peraí, tem alguma coisa errada nessa conta. Aqui, 0... Professor, a massa que ele deu é 10 em vez de 30. Ah, tá. Então é isso. Então vamos voltar um monte de coisa aqui. Volta, 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 volta. Eu olhei... Ah, eu olhei o de cima. O de cima que era 30, né? Só para não deixar dúvida, vamos repetir. As equações estão corretas, tá? Está errado é só o valor numérico. Então, vamos lá. Recapitulando, entre B e C foi realizado trabalho. Trabalho realizado única e exclusivamente pela força de atrito. Então, menos FAT D. A força de atrito, neste caso, vai ser igual a coeficiente de atrito, 0,2, vezes 10 vezes 10, massa vezes gravidade vezes D. Tá? Então, aqui nós temos que o trabalho entre B e C vai ser igual a menos 20D. Esse resultado a gente vai guardar. O trabalho realizado entre B e C é igual à energia cinética final, energia cinética em C, menos energia cinética inicial do trecho em B. A cinética final é zero. O objeto vai parar. A energia cinética em B
ela é igual à energia em B, já que em B ele não tem mais energia potencial gravitacional, ele zerou e só tem cinética, tá? Portanto, o WBC vai ser igual a 0 menos 2.000, portanto, menos 2.000 joules. E aí, menos 20D é igual a menos 2.000, né? Resultado que a gente tinha ali com o resultado que a gente chegou aqui. Isso significa, então, que a distância vai ser de 100 metros, tá? Ou seja, o objeto vai descer 20 metros, vai ganhar energia cinética e perder potencial, e aqui, devido à ação dessa força de atrito no trecho D, ele vai parar após 100 metros de deslocamento, tá? Então, esse tá aí é o exercício número 3 da nossa lista de revisão. O cálculo da velocidade em B, mas poderíamos ter calculado também. Se a gente quisesse calcular a velocidade em B, tá? Poderia ter feito assim, ó. Deixa eu trocar a cor para ficar. O cálculo da velocidade em B. A gente sabe que a energia em A é 2.000 e a energia em B ela é igual a 1 meio de mVb ao quadrado, tá? Como elas são iguais, nós teríamos aqui que 2.000 joules é igual a 1 meio da massa vezes Vb ao quadrado, tá? Então, aqui, Vb vai ser igual a 4.000 dividido por 10 raiz disso. Ou seja, raiz de 400. Raiz de 400 é igual a 20 metros por segundo. Então, o objeto chega a 20 metros por segundo e depois vai a zero de energia cinética, tá? Aí eu não sei como é que você fez, se você voltou aqui e calculou qual era a velocidade final do movimento, mas como é que se você calculou a energia a partir daqui, mas se tivesse sido solicitada a velocidade em B, seria esse aí o resultado. Acho que eu calculei errado, que eu considerei energia inicial é igual a energia final. Aí eu peguei 2.000 e igualei a VF ao quadrado. Não, Eu acho que foi errado nisso. energia cinética é um meio de massa vezes Vb quadrado. Agora, Vf aqui, que é a velocidade inicial, é zero, está lá no enunciado. Ele sai de velocidade. Se você pensar aqui em todo o processo, o objeto começa com uma energia, tá, lá em A, ele tem energia cinética zero, energia potencial gravitacional de 2.000, tá? E, portanto, energia mecânica, energia total em A de 2.000 joules. Quando ele chega em B, a energia cinética dele em B vai ser de 2.000 joules. A energia potencial gravitacional em B vai ser zero. E, portanto, a energia total, a energia mecânica em B, permanece de 2.000 joules. E aqui a gente pode extrair que ele atingiu, então, uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? E aí, lá em C, ele vai chegar numa situação em que energia cinética é zero, energia potencial gravitacional é zero, e toda a energia que ele tinha foi dissipada pelo trabalho. Por isso aí, né, o trabalho realizado entre B e C, ele é totalmente dissipativo. Ele dissipa, né, totalmente a energia, né, menos FAT, vezes D. Como a gente tem isso aqui, a gente pode calcular o valor de D. Tá? Mas ele começa um movimento com energia potencial gravitacional
em alta. Ele desce trocando energia potencial gravitacional por cinética de movimento. E daqui para cá, ele vai dissipar toda a energia cinética que ele tem devido à ação da força de atrito.